Queridos, vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus. E Deus colocou hoje uma palavra no meu coração que eu queria repartir com vocês. Dentro de alguns dias, vocês vão ficar ouvindo muito. Nós vamos treinar a igreja toda numa celebração pela manhã sobre casa de paz. Então já vai abraçando, já vai orando pelas nossas casas de paz. E nós estaremos fazendo um movimento de casa de paz aqui durante 7 semanas, onde nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Todos nós seremos um semeador de paz. Todos nós precisaremos encontrar um filho da paz, e encontrando um filho da paz, nós estaremos estabelecendo uma casa de paz. Então nós vamos pegar um domingo pela manhã. Já comecei a treinar os pastores da igreja. Na próxima terça-feira estaremos treinando aqui todos os líderes de células. Na próxima terça-feira. Aí temos um cronograma para ser percorrido. Vamos treinar a igreja. E vamos estar então com uma data enviando cada semeador da paz para estar encontrando um filho da paz. Muito obrigado, meu filho. Para que possa então estar compartilhando do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Exatamente por causa do tema da nossa reflexão nessa noite. Pode jogar na tela. Não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. Falar o quê, pastor? Falar do Evangelho de Cristo Jesus. De falar daquilo que nos alcançou, daquilo que transformou a nossa vida, daquilo que realmente modificou o nosso caráter, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Queridos, é impossível viver o cristianismo sem compartilhar Cristo com outras pessoas. Eu estava lendo esse texto que Deus trouxe para mim poder refletir com vocês aqui nessa noite, e eu fiquei pensando muito na situação em que o nosso país está passando, que as pessoas do nosso país estão enfrentando, e a gente chega à conclusão de que a igreja de Jesus, de que os crentes dessa geração, desse tempo, negligenciaram essa verdade que Pedro e João não negligenciaram quando tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho no seu tempo. O país está do jeito que está exatamente porque a igreja de Jesus dormiu por muito tempo. Porque os crentes dormiram por muito tempo. É o tempo, queridos, da gente acordar, é o tempo da gente abrir os nossos olhos e, de fato, não deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos da parte de Jesus. Atos capítulo 4, verso 20, diz assim: porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pastor, de quem é essa fala de Atos capítulo 4, verso 20? Essa fala é de Pedro e João. Pedro e João eram líderes da igreja primitiva, e certa vez eles estavam pregando ao povo sobre o Evangelho de Cristo Jesus, e a história bíblica diz para nós que chegaram naquele momento as autoridades judaicas e os interromperam e os prenderam até o dia seguinte, para que eles pudessem ser interrogados pelo Sinédrio. Pedro e João estavam falando de Jesus, estava falando da obra de Jesus,
estava falando daquilo que eles mesmos haviam experimentado da parte de Jesus na sua vida. E enquanto eles estavam compartilhando do evangelho, as autoridades judaicas daquele tempo ficaram incomodadas com a forma que Pedro e João estavam pregando o evangelho. Então a Bíblia diz que eles pegaram Pedro e João e colocaram eles presos até o dia seguinte, para que eles pudessem então ser interrogados pelo Sinédrio. O Sinédrio era o conselho, era o tribunal composto pelas autoridades religiosas judaicas, encarregadas de fazerem cumprir a lei religiosa. Mas pastor, por que esses homens piedosos, eles foram presos? Queridos, eles foram presos pelas autoridades judaicas, religiosas daquele tempo, exatamente por causa disto que eu vou ler no verso 2 de Atos capítulo 4. Eles estavam muito perturbados. Quem estava perturbado? As autoridades religiosas daquele tempo. O evangelho pregado por Pedro e João estava incomodando aquelas autoridades. Estava incomodando aquele povo, trazendo perturbação, incomodação. Então eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Naquela época havia um grupo religioso chamado saduceus. E os saduceus, eles ficaram extremamente incomodados com aquilo que eles estavam ouvindo, com relação à mensagem que estava sendo pregada por Pedro e João. Pedro e João estavam proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Por isso eles ficaram indignados com os ensinos dos apóstolos, que proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Foi por isso que eles foram presos. E depois de presos, eles foram apresentados às autoridades, que os interrogaram acerca do que tinham feito na cura do coxo na Porta Formosa. E a pergunta para Pedro e João está no verso 7 de Atos capítulo 4. Capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. E o que eles perguntaram a Pedro e João? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estavam se referindo àquele encontro que Pedro e João tiveram às 3 horas da tarde com aquele paralítico na Porta Formosa, quando aquele homem pediu uma esmola a eles, e eles disseram assim, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E você sabe, conhece a história, que aquele homem foi curado. Então eles interrogaram Pedro e João com relação a esse milagre que havia sido realizado por instrumentalidade desses homens de Deus. E ao responder ao interrogatório, Pedro afirmou que ele fez um benefício ao enfermo, curando-o com a autoridade do Cristo ressurreto. Veja só o que diz a palavra de Deus aí no verso 8, 9 e 10. Diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Foi a resposta que eles deram às autoridades religiosas do seu tempo. E interessante que isso trouxe admiração ao coração dos membros do Sinédrio. Os membros do Sinédrio, eles ficaram admirados com a ousadia e a sabedoria dos apóstolos,
No verso 13, eles disseram o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque a forma como Pedro e João falaram diante das autoridades, falaram diante daqueles homens extremamente cultos, foi algo tão forte, foi algo tão poderoso, que causou admiração no coração daqueles homens. Eles olharam para a vida de Pedro e João e disseram assim: mas esses homens eram pescadores, esses homens são homens simples, mas como é que eles falam com tanta autoridade? Eles viram na fala de Pedro e João que aqueles dois apóstolos haviam estado com Jesus. Queridos, quando a gente está com Jesus, o testemunho do evangelho que sai da nossa boca impacta as pessoas, ainda que a gente não saiba falar, ainda que a gente não tenha a cultura dos sábios, dos homens inteligentes dessa geração. Você só precisa andar com Jesus, caminhar com Jesus, ter uma experiência com o Espírito Santo, para que a sua palavra, para que o testemunho, para aquilo que Jesus ele fez na sua vida, seja algo tão forte que venha causar admiração até nos reis dessa terra. O segredo está em andar com Jesus. O segredo está em as pessoas olhar para nós e dizer assim: o testemunho dessa pessoa aqui é um testemunho real, é um testemunho válido, é um testemunho autenticado pela forma como eles caminham com a pessoa de Cristo Jesus. Eles perceberam que não tinham motivos para acusar os dois apóstolos e que não havia como negar o milagre realizado por meio deles. Verso 14 e 16 diz assim: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. A prova estava ali. Aquele homem que vivia na Porta Formosa pedindo esmola, agora estava junto com Pedro e João, andando, adorando, não mais enfermo. Quer uma prova maior do que isso? E eles atestaram: realmente esses homens são homens de Deus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Então a Bíblia diz que eles decidiram ameaçar Pedro e João para que eles não falassem mais de Jesus. Eles não poderiam fazer outra coisa a não ser tentar calar a voz daqueles homens, tentar fazer com que aqueles homens não dessem mais testemunho da graça de Jesus. Então a única forma era ameaçá-los, para que eles não falassem mais de Jesus. Olha o que diz o verso bíblico aqui para nós: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo que não falem mais de ninguém, com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse e que nem ensinasse o nome de Jesus. Eles foram ameaçados. É o que nós temos visto acontecer nos dias de hoje, em muitos países fechados para o Evangelho. Você sabe o quanto as outras religiões têm ameaçado o cristianismo e os cristãos desse tempo. Você tem visto aí muitos cristãos morrerem, porque frente às ameaças que eles
têm tido, eles não têm negado a fé. Eles têm permanecido. Eles têm tido a mesma autoridade que Pedro e João tiveram diante das maiores autoridades religiosas do seu tempo. E muitos cristãos têm morrido, têm dado a sua vida no tempo de hoje, porque não têm negado a fé deles em Cristo Jesus. Tem usado talvez a mesma fala que Pedro e João usou aqui diante das ameaças. Pastor, qual foi a resposta de Pedro e João diante das ameaças que eles enfrentaram do sinédrio, das autoridades religiosas do seu tempo? Qual foi a resposta de Pedro e João? Está aqui, ó. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu acredito, querido, que se houver, e esse tempo está chegando, ameaças severas a nós, muita gente é que vai negar a Jesus. Isso é visível. Isso a gente pode contar aos poucos na igreja que terão a ousadia de Pedro e de João para dizer: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Queridos, você ainda não percebeu que tudo isso que nós estamos vivendo aqui no nosso país é uma oportunidade que Deus está dando à igreja dele na terra para se levantar com a autoridade de Pedro e João para proclamar que só em Jesus há esperança. Esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. São dias que nós somos desafiados pelo Senhor a pregar o Evangelho, a compartilhar da graça de Jesus. Por isso a gente não pode de forma alguma deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido da parte do Senhor. Foi nesse contexto que eu trouxe para você que esses homens, Pedro e João, tiveram autoridade dada pelo Espírito Santo para dizer: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Diante disso tudo que eu compartilhei com você aqui, por que não podemos então deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Em primeiro lugar, não podemos deixar de falar porque amamos a Jesus. O primeiro motivo que me impulsiona a não deixar de falar do amor de Jesus nesse tempo é o fato de amar a Jesus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, ele disse o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É interessante, queridos, que um verdadeiro discípulo, ele não deixa de falar porque ama a Jesus. O que levou Pedro e João a pregar o Evangelho de Cristo Jesus para aquele homem paralítico e para aquelas pessoas das autoridades religiosas do seu tempo foi exatamente o fato de Pedro e João serem discípulos que amavam Jesus de todo o seu coração. A minha pergunta nessa noite é o seguinte: de fato você ama a Jesus? De fato há amor no seu coração por tudo aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário por você? Será que realmente você ama Jesus pela obra de redenção e de regeneração que ele realizou na sua vida? Será que de fato você ama Jesus? Se de fato eu amo Jesus, eu vou querer demonstrar isso. Não é assim que a gente faz quando diz amar alguém? Nós não tentamos fazer algo para demonstrar que amamos aquela pessoa, fazemos de tudo para agradá-la. E de que forma então você pode demonstrar que ama a Jesus? Simples.
Jesus ele fez um pedido muito especial aos seus discípulos, no verso bíblico que a gente acabou de ler aqui, de João capítulo 14, versos 15, quando ele disse assim, ó, se vocês me amam de verdade, vocês vão obedecer aos mandamentos que eu tenho para você. Uma forma de demonstrar amor por Jesus é a obediência. A obediência aos mandamentos da palavra de Deus. A obediência aos princípios e os valores da palavra de Deus. Obedecendo aos mandamentos, como Jesus Cristo nos diz aqui. Quando a gente obedece aos mandamentos de Jesus, realmente a gente demonstra que a gente o ama de verdade. Jesus ele disse tantas coisas. Jesus ele deixou registrado para nós vários mandamentos, e dentre eles está esse aqui: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas em todos os lugares precisam ouvir do evangelho. E a pergunta é simples: quantas pessoas podem conhecer a Cristo Jesus por sua causa? Quantas pessoas vão olhar para o seu estilo de vida e vão perceber em você alguém que anda com Cristo? Será que você tem traços do caráter e da imagem de Jesus que vão sendo deixados como um rastro pela vida? E quando as pessoas olham para você, elas dizem assim: você não precisa falar nada, porque a sua vida já é um testemunho para mim. As coisas que você realiza já impactam o meu coração e a minha vida. Ou você tem sido o escândalo do evangelho? Ou você tem sido uma vergonha para o evangelho? Ou a sua vida tem sido uma vida de hipocrisia, que as pessoas têm olhado para você e dito assim: para ser crente que nem fulano de tal, eu prefiro ficar no mundo? Qual é o seu estilo de vida? A pergunta é: você teve uma experiência real e transformadora com Cristo Jesus? Quantas pessoas estarão no céu por causa da mensagem de Cristo Jesus que você pregou para elas com palavras, através de testemunhos, em todos os lugares que você esteve, em todas as palavras que você liberou? Quantas pessoas estarão no céu por causa do seu testemunho de vida? A gente precisa avaliar, porque quem ama Jesus não fica sem falar para alguém do amor que primeiro o alcançou. Esse alguém está disposto a obedecer os mandamentos, está disposto a ir pelo mundo todo e pregar o evangelho da graça de Jesus a todas as pessoas, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você só vai ter alguma coisa para falar se você viu, viveu, experimentou. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Nós já estamos quase terminando o ano. Já se foram 6 meses. E até você mesmo talvez nem saiba qual é a razão da sua existência, por que você está aqui. Nem você mesmo talvez tenha uma identidade definida de quem você é. A gente precisa avaliar o nosso cristianismo, o nosso evangelho, aquilo que a gente diz seguir, porque quem ama Jesus não fica sem compartilhar nada desse evangelho que te alcançou. Tem gente dentro da sua casa que precisa de salvação.
Tem gente no seu trabalho que precisa de Cristo Jesus. Tem gente na sua vizinhança que precisa de Jesus. Tem gente por onde quer que você ande que precisa ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos deixar de falar, porque amamos a pessoa de Cristo Jesus. Segunda verdade, não podemos deixar de falar, porque nos importamos com o que Jesus se importa. Jesus foi alguém que se importou com a miséria espiritual das pessoas ao seu redor. É interessante, queridos, que Jesus se importou com o destino eterno de cada uma delas. Mateus capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aqui está a reação de Jesus quando viu a situação miserável que se encontrava as pessoas perdidas. A Bíblia diz aqui para nós que ele teve compaixão. A dor daquelas pessoas passou a ser a sua dor. Isso demonstra o seu grande amor e o grau de importância que aquelas pessoas tinham para ele. A semelhança de Jesus, Pedro e João passaram pela vida daquele homem e o ajudaram na sua aflição, na sua dor, na sua angústia. Eles se compadeceram da dor daquele homem, eles se importaram com o sofrimento daquele paralítico. Eu e você, como a gente tem contemplado a realidade que nos cerca? O que eu e você temos feito com as realidades que nós temos enfrentado na nossa vida? Querido, tem gente sofrendo ao nosso lado, tem gente aflita do nosso lado, tem gente desesperada ao nosso lado, e muitas das vezes a gente não tem a capacidade de olhar para o nosso ombro e ver que tem gente ao nosso lado que a gente precisa se importar com ela, porque o destino eterno delas tem sido o inferno, e a gente tem se preocupado somente com a gente. A gente tem sido muito egoísta nesse tempo. A gente só quer um evangelho para nós. A gente só quer Jesus para nós. E a gente se esquece que sempre ao nosso redor haverá alguém gritando. A igreja está surda para os gritos do mundo. A igreja está surda para os gritos da nossa comunidade. Todo dia tem gente morrendo. Todo dia tem gente se prostituindo. Todo dia tem gente se drogando. Todos os dias tem gente se aprofundando no homossexualismo. Todos os dias tem gente vivendo uma vida imoral, perversa, dominada pelo diabo, por Satanás. E o que nós temos feito? Queridos, a gente precisa acordar. A gente precisa parar de ser consumidores da Bíblia. A gente só quer engordar a nossa vida espiritual. Está na hora da gente entrar numa academia espiritual e começar a gastar isso. De que forma se gasta isso? Se importando com todas aquelas pessoas que estão no nosso redor. A história do bom samaritano reflete isso para nós. A Bíblia diz que passou pela vida daquele homem, meio morto na estrada, um levita, um sacerdote, gente religiosa, gente que cuidava do templo do Senhor, mas passou de largo, passou distante, passou longe. E quantas vezes essa tem sido a nossa atitude como igreja, como servo do Senhor? A gente tem passado pela vida das pessoas e pela história de vida delas, mas temos passado de largo. E eu me envolver com isso aí, isso vai dar muito trabalho. Eu me envolver com essa mulher prostituta, isso vai dar muito trabalho. Queridos, graças a Deus que Deus sempre levanta um bom samaritano para levantar aquele que está caído. Se a gente passar e não ajudar, eu creio que tem gente que vai vir atrás da gente e vai parar para dar atenção e se importar com aquilo que Jesus se importa. Nós precisamos abraçar aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. A minha pergunta para você hoje é: como você reage ao ver a situação das pessoas à sua volta? As pessoas sem Cristo. Isso incomoda o seu coração?
O sofrimento das pessoas mexe com você. O que você tem feito para ser um canal de bênção, para mudar o destino eterno das pessoas? Amados, não era a eloquência de Jesus que mais impressionava as pessoas. Não era a sua filosofia de vida. Aliás, existiram oradores muito mais loquazes e filósofos, muito mais brilhantes do que Jesus no seu tempo. Mas o que atraía as pessoas para Cristo era a sua capacidade de se compadecer e amar o próximo. Foi essa capacidade de se compadecer e de amar que tirou Jesus da sua glória e o tornou homem como eu e você, para morrer no nosso lugar naquela cruz. Jesus fez algo que nenhum de nós faríamos por ninguém. Jesus abriu mão da sua glória, de estar com seu Pai na eternidade, para olhar para essa terra maligna, pecadora, e dizer assim: não, eles não merecem, mas mesmo assim eu vou decidir morrer no lugar de cada um deles. Era a sua compaixão que atraía as pessoas para o redor dele. Era a sua capacidade de se importar com o que Deus se importava, é que fazia com que as pessoas fossem na direção de Cristo Jesus. Se você quer ser usado por Deus, você deve se importar com o que mais importa para Deus. E o que mais importa para Deus é a redenção das pessoas que foram criadas por Ele. Queridos, Deus é um Deus que ama. Deus nunca deu vida a uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para Deus, ninguém está excluído do foco do seu amor. A casa de paz, os semeadores da paz, os filhos da paz vão experimentar de forma plena toda essa graça, todo esse amor que está disponível dos céus para a terra. A Bíblia apresenta, queridos, de forma clara o desejo de Deus, quando diz o seguinte: Ele quer que todos sejam salvos e venha a conhecer a verdade. 2 Pedro 3, verso 9, ele diz: Ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. A síntese é a seguinte: importe-se com aqueles que Jesus se importa. Testemunho lindo do Wilson. Você edificou muito a minha vida, Wilson. Sexta-feira, no 30 Semanas. Quando você disse exatamente que depois que você teve uma experiência real com Cristo Jesus, você passou a se importar com o vizinho da frente da sua casa, ao ponto de se entrar em contato com ele, se relacionar com ele, coisa que você nunca fez, não é isso? Ganhá-lo para Jesus, discipulá-lo, ver ele batizar e ver ele ser um membro abençoado dessa igreja. Você sabe o que motivou aquele homem que detestava o seu vizinho? O que motivou ele foi a graça de Jesus que inundou o coração dele. Sem a graça, você não presta para mim, Josi. Sem a graça, eu não presto para você. Mas com a graça, a despeito de qualquer coisa que eu possa enxergar em você, eu não olho mais com os olhos naturais, mas eu olho com os olhos de Deus e vejo em você a obra-prima da graça de Jesus. O grande problema nosso é que a gente não olha com os olhos de Deus. É por isso que a gente não alcança as coisas que são mais importantes para Deus, que são a vida das pessoas. Casa de Pai vai nos despertar para isso. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Todo tipo de pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar gente que nunca entrou num espaço desse.
Você crê nisso? Eu creio. Então se prepare para ser um semeador da paz, se importando com aquilo que Jesus se importa. Em último lugar, queridos, eu aprendo que não podemos deixar de falar, porque Jesus precisa de nós. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, a Bíblia diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Palavras de Jesus. Veja só como Jesus, ele precisa de nós. Ele disse assim: assim como Deus, meu Pai, me enviou ao mundo para que eu pudesse cumprir uma missão, agora eu estou enviando, estou comissionando, estou direcionando a eles para que eles cumpram essa missão. Queridos, Jesus aqui, ele entendeu claramente a missão de sua vida sobre a terra. Jesus, ele completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Agora, queridos, a missão de Jesus na terra é nossa. É a missão da igreja, é a missão dos redimidos, é a missão dos salvos, é a missão daqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Queridos, de verdade, Jesus, ele precisa da nossa vida para que essa missão, ela continue. Casa de Paz é exatamente isso, é a gente dar continuidade àquilo que Jesus começou. Jesus veio a este mundo exatamente para nos redimir e também para nos enviar, para dizer para a gente ir, para a gente avançar, para a gente continuar pregando sobre o Evangelho. Eu e você somos cooperadores de Jesus neste mundo. Eu e você somos porta-vozes. Eu e você somos embaixadores. Eu e você somos soldados. Eu e você trabalhamos em unidade para que o reino de Deus, ele seja construído, ele seja expandido. Casa de Paz é uma oportunidade que Deus está nos dando à Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina para distribuir o Evangelho além das quatro paredes. Em cada casa nós teremos alguém recebendo do Evangelho de Cristo Jesus. Em cada casa reunida, independente do dia e da hora, nós teremos semeadores da paz, ministrando sobre Cristo Jesus, semeadores da paz que entenderam claramente que Jesus precisa da vida deles para que o reino de Deus se expanda. Paulo tinha esse entendimento. Por isso ele escreveu o seguinte: faço isso por causa do Evangelho, para ser cooperador dele. Paulo entendeu que Jesus precisava dele para uma obra extraordinária que ele precisava realizar para o avanço do reino de Deus. Você já conseguiu entender por que você é salvo? Para que você foi salvo? Você já conseguiu entender que você é um cooperador, um embaixador, um soldado de Cristo nessa terra? Porque Jesus precisa de você. Ouça essa história. Na Primeira Guerra Mundial, um moço, ele foi levado ao hospital sofrendo ferimentos em quase todo o corpo. Em agonia, ele suplicava à enfermeira que lhe desse algo para dormir, para que jamais ele pudesse acordar. E ela recusou, e ele começou a implorar ao médico: tenha compaixão de mim, faça com que eu durma, porque devo viver, estou completamente inutilizado, não posso mais servir ao próximo, dê-me um alívio, eu preciso morrer. Esse soldado da história aqui estava agoniado, estava se sentindo inútil, estava sofrendo muito com as suas dores, e aquele médico também recusou o pedido daquele homem. Então ele pediu que escrevesse ao rei, pedindo licença para que findassem com os seus sofrimentos. Para acalmá-lo, o médico escreveu ao rei Jorge, contando o caso do soldado valente que fora ferido pela dor. Depois de alguns dias, chega um telegrama para o soldado, dizendo o seguinte: querido soldado,
Não desista. Teu rei precisa de ti. Teu rei precisa de ti. Assinado Rei Jorge. Imediatamente aquele soldado, ao ler isso, se reanimou, renovou a sua esperança e ficou bom. Essa mensagem aqui, queridos, é uma mensagem direta para o nosso coração. Se a semelhança desse soldado você está cansado, desanimado, com as suas forças se esvaindo, talvez esteja pensando em desistir, talvez não acredite mais que a sua vida possa ser usada pelo Rei. Jesus assina uma carta e diz assim para você: eu preciso de você. O teu Rei precisa de ti. Eu preciso que você continue sendo um instrumento vivo nas minhas mãos, para que outras pessoas alcancem e encontrem aquilo que você encontrou. Por isso, não desista. Não entregue os pontos. Teu Rei precisa de ti. Jesus, Ele precisa de cada um de nós. Eu gosto do que o apóstolo Paulo escreveu, disse em Atos 20, verso 24, fique de pé. Ele disse o seguinte: o importante é que eu complete minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você sabe por que você está vivo? É porque você não merece estar vivo. Nenhum de nós merecemos estar vivo. Você sabe por que você está vivo? É porque o teu Rei precisa de ti. O teu Rei precisa de você. Jesus precisa de cada um de nós. Esse é o motivo pelo qual estamos vivos ainda. Porque assim como Paulo entendia que ele tinha uma missão, eu e você precisamos ter esse mesmo entendimento. A missão de anunciar a boa notícia da graça de Deus. Será impossível você ouvir sobre casa de paz, aprender como ser um semeador da paz, encontrar um filho da paz para estabelecer uma casa de paz. É impossível você aprender sobre isso e continuar com a sua vida acomodada. É impossível. Impossível. Você vai se apaixonar. Jesus vai colocar uma paixão indescritível no seu coração. E você vai ganhar gente para Cristo Jesus, que vão estar ganhando outros, para que o reino de Deus cresça nesse lugar. Aprendemos hoje que não podemos deixar de falar, porque amamos a Jesus, porque nos importamos com o que Jesus se importa, porque Jesus, Ele precisa de nós. Jesus quer usar cada um de nós, porque nós somos conhecidos dele. Vamos cantar essa canção, logo após nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo e por essa noite.